Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bom dia, amigos da Santos FM. Começa agora por aqui o programa Bom Dia CDL, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia. Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia quer informar e debater os principais fatos da região e do país. Seja bem-vindo aqui, Zé Torquato, para a edição desta quarta-feira, dia 30 de novembro de 2016. Esse que é amanhã, aliás, último dia de novembro. Amanhã iremos para o último mês de 2016. E você é nosso convidado ao debate qualificado, a informação em primeira mão aqui no Bom Dia CDL, como eu já disse, programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Vamos à apresentação da nossa bancada. Primeiramente, o advogado e empresário João Vilela. Bom dia, João. Bom dia a todos. E também empresário e presidente da entidade CDL Santos Praia, Nicolau Beide. Bom dia, Nicolau. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, amigos da mesa. Bom dia, Zé. E também junto conosco o Dr. Ricardo Camilo de Almeida, médico patologista e nosso comentarista também aqui, faz parte do time dos comentaristas do projeto de comunicação da CDL. Bom dia, Dr. Ricardo, bem-vindo. Bom dia, Zé, bom dia nossos ouvintes, um prazer estar aqui presente. Todo nosso, na sonoplastia e produção, Rick Santos, e ao meu lado a Jana Novaes, que vai convidar você a interagir conosco durante o programa. Bom dia, Jana. Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes da Santos FM, comentaristas da bancada. Para participar do programa Bom Dia CDL tem várias maneiras. Pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444, telefone fixo 3345-9507, 3345-9507. A nossa página no Facebook, que é sempre atualizada com informações e fotos, comentaristas e convidados, é a CDL Santos Praia. E tem também nossa rádio web, que reprisa o programa às 18 horas todos os dias. Para escutar, basta acessar o site cdlsantospraia.com.br ou baixe o aplicativo da CDL Santos Praia pelo Play Store para Android ou aplicativo Store para iOS. Muito bem, obrigado, Jana Novaes. Vamos ao primeiro destaque da nossa edição de hoje, às 7h03. Atenção, em caixas pretas do avião da Chapecoense são encontradas e outro voo pode ter contribuído para o acidente. Olha que coisa, hein? As duas caixas pretas do avião que se acidentou na Colômbia na madrugada de ontem, como a gente já disse, foram encontradas. A informação foi confirmada pela Aeronáutica Civil Colombiana, que divulgou fotos nas redes sociais. Outra informação importante veio do aeroporto de Medellín. Pouco antes do avião com o time brasileiro iniciar a descida, uma aeronave da Viva Colômbia já havia solicitado prioridade de pouso por conta de perda de combustível. Essa pode ser uma das causas do avião da companhia Lamia, que levava a delegação do clube brasileiro, ter sido obrigada a fazer um procedimento e antes de iniciar a descida para o pouso. Só acrescento aqui que, para quem está habituado a viajar para a Colômbia, o aeroporto de Medellín, João, é de difícil acesso mesmo. É sempre um pouso complicado. E é claro que não foi só isso, teve condições meteorológicas e falhas técnicas já admitidas em termos de pane elétrica e também essa questão do combustível. Tem muita coisa a esclarecer. Pois é, né? Assustador. Parece que os maiores suspeitos, estava vindo ontem um especialista falar, suspeita, claro, não dá para ter certeza de nada, é que o avião tinha autonomia para 3.000 quilômetros de combustível, de voo, não tinha mais que isso, e era 290 e poucos quilômetros. Então ele foi com combustível contado realmente. Qualquer coisa que atrapalhasse poderia dar algum problema. E uma coisa atrapalhou, que parece que foi esse avião que pediu prioridade, ele foi dar uma volta maior e acabou caindo por falta de combustível. Parece que essa é a maior suspeita até agora que está acontecendo. Realmente, se foi isso, parece que os especialistas estão alegando essa questão, claro que ninguém tem certeza de nada, mas se foi isso, realmente alguém foi extremamente negligente para você andar com o combustível do avião contado dessa forma, realmente, né? É uma tragédia, é uma coisa realmente que assustou o mundo, na realidade, o mundo inteiro ficou assustado. O aeroporto de Medellín, eu não conheço, não tenho ideia como é que, mas pelo que parece, realmente foi um lugar bem... Essas voltas são até certo ponto comuns. Parece que tem que dar uma volta para pousar e uma volta para sair também, né? Parece que fica no... Mas isso não é nada tão excepcional. Você não cairia em aviões todos os dias, né? Não, exatamente, você não teria um aeroporto. E Medellín é uma cidade grande, forte na Colômbia, quer dizer...
Não é essa a questão. Mas assusta se tivesse a negligência de ir com combustível extremamente contado. É que nem você ir. Meu carro dá para ir daqui até. Possível isso. Desculpe, João. Então, mas eu não acho todos os possível. especialistas estão falando dessa questão. Eu não acho possível, porque os equipamentos são muito aferidos e são muito. Os pilotos são muito técnicos. Eu acho isso uma especulação. Mas são pilotos que entendem disso demasiado, aí, né? Não, acho muito improvável. Você vai ver. Você vai ver que isso vai aparecer a verdade, provavelmente problemas técnicos, pane técnico. Mas de qualquer forma, se o avião para andar 3.000 quilômetros, tem 2.900 e poucos quilômetros, já é uma coisa estranha, né? Não trabalham assim, então, eles não trabalham dessa forma, nenhuma empresa aérea trabalharia dessa forma. É uma coisa que você andar com o teu carro que a numa empresa estrada, de um avião só, você andar com o seu carro pequena, numa estrada e parar por falta de gasolina, você que é um motorista amador, exatamente. Hoje em dia isso não acontece mais. Então, você tem o tanque de combustível, você tem avisos, você tem aferições de técnicas que vai te avisar, e o avião, ele antes de terminar o combustível, ele já tem outros avisos anteriormente. Eu acho, sabe o que acontece? Muita especulação. Eu acho importante somente saber o que aconteceu, por uma questão de que nós aprendemos com os erros. Eu acho que a aviação aprendeu muito com os erros, porque o fato em si aconteceu, está consumado, as mortes já ocorreram e, infelizmente, ninguém quer. Também eu acho que não justifica nada, nenhum tipo de acontecimento. Vão apurar, os problemas técnicos vão aparecer, talvez falha da torre, talvez falha do avião, não sei qual seria a falha. A caixa preta, ela existe para isso, ela existe. Caixa preta, que parece que não é preta, né? Mas tem esse nome. É laranja, né? Ela tem uma cor mais... São duas caixas mais fluorescente. É isso. E, Nicolau e João, eu acho que fazendo um meio do caminho, já foi algo que já foi comprovado, é que o avião estava numa velocidade muito abaixo do esperado no momento da queda, né? Provavelmente perda de sustentação. Então, se ele estava planando, o que estava ocorrendo, isso daí já foi um fato que está confirmado e que, de fato, levanta uma suspeita de que não foi apenas uma falha técnica de elétrica, mas que também houve uma falta de planejamento, algum fator humano aí contribuindo. Mas um ponto que eu gostaria de levantar aqui a todos é a comoção que esse fato ocorreu, de mobilização de entidades do esporte, de esportistas, uma busca de um entendimento que seria interessante que não apenas em momentos de grande comoção, mas sim de uma maneira mais corriqueira, uma postura mais harmoniosa fosse algo que as pessoas buscassem, né? Eu vi a CBF tomando posturas de declarar luto, o time lá de Medellín falando, olha, então que se declare a Chapecoense como campeã. O time do Campeonato Brasileiro falando assim, o Liverpool ontem, o Leeds United, Real Madrid, então, Barcelona. Ontem o Liverpool e o Leeds United, desculpe o meu inglês. Não deixou quase não. O Leeds United fizeram uma homenagem cantando aquela música We'll Never Walk Alone, né? Que é você não está sozinho, você não caminhará sozinho. Esse tipo de comoção eu acho que muito, que poderia ser mais espontâneo, na Europa isso, né? É lógico. Esse tipo de homenagem. Então, e fora o oferecimento, né, Ricardo, dos times, o encabeçado pelo... Caramba, agora me fugiu o nome, eu sou péssimo para nome. O careca lá, o que fez o... francês lá, como é que é o nome? Zidane. O Zidane. Eu sou péssimo. Eu para nome, ontem eu falei na TV também, eu falei, para nome eu sou péssimo. E o Zidane está encabeçando uma arrecadação que eles vão montar um time, né, para eles poderem participar da Libertadores da América. O Zidane de cabeça é bom. Ele vai no peito, vai em todos os lados. É verdade. Não, então, essa comoção toda é importante, e o que vai gerar polêmica também é a determinação da ANAC, né? Que seria um voo, eles pretendiam um voo fretado direto, mas como não só é permitido condução do mesmo país, né? Teria que ser uma aeronave colombiana ou brasileira para fazer esse voo direto. E eles acabaram fazendo
a escala em Medellín. São tantos pequenos detalhes, né, que fazem a gente fazer. Na verdade, tudo isso nos assusta e faz com que a gente acabe refletindo muito sobre a nossa própria vida, né? Como a vida é tênue. Como de repente você está aí comemorando e de repente tudo pode... Parece que só não teve tanta comoção no Congresso Nacional, que eles utilizaram até o fato de uma forma um tanto pra quanto... votar a PEC. Não só votar a PEC, tanto a oposição que fez aquele tumulto na parte externa do Congresso, né, que foi um vandalismo completo, são criminosos, como também conseguiram passar algumas medidas para combater o Judiciário e o Ministério Público de uma forma um tanto assintosa e numa hora despropositada. 7h11, inclusive é o nosso próximo tema, né? No Noticiário Nacional é a notícia mais importante, além do acidente, evidentemente, que teve amplitude mundial. O plenário do Senado aprovou ontem, primeiro turno, por 61 votos a 14, o texto base da proposta de emenda à Constituição, a PEC 55, antiga PEC 241, que estabelece um limite para os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Para concluir a votação, os senadores ainda precisam analisar 3 destaques. Um dos destaques, o João já antecipou, né? Isso foi ontem, eles tinham 3 destaques para analisar. Por se tratar de uma proposta de mudança na Constituição, a proposta precisava ser aprovada por pelo menos 3/5 dos parlamentares, 49 dos 81. Concluída a análise em primeiro turno, a PEC deverá ser analisada em segundo turno, previsto para 13 de dezembro, no qual precisará do apoio de ao menos 49 senadores. Essa questão da PEC, que foi enviada ao governo ao Congresso Nacional no primeiro semestre deste ano, é considerada pela equipe econômica do presidente Michel Temer como principal mecanismo para reequilíbrio das contas públicas. Falou-se tanto no Caixa 2, não é? Anistia ao Caixa 2, que houve manifestação pública, né, dos presidentes das casas legislativas e também do presidente Michel Temer, dizendo que essa emenda não passaria. O relator da matéria, do pacote anticorrupção, o Onyx Lorenzoni, ele já vem alertado: olha, gente, cuidado, que por trás desse pano, dessa cortina, pode ser aprovar algumas coisas indesejáveis. Uma delas foi a criminalização, a punição a juízes e Ministério Público, que afeta diretamente a Operação Lava Jato. Por favor, continue, João. Isso é assustador porque não vem numa hora adequada, no mínimo. Você tinha dúvida, João, que essa PEC ia passar? Não, mas é que na realidade, com o acidente, houve uma desmobilização da própria imprensa, do tempo também das pessoas. Não, que a PEC 241 é uma coisa, isso eu acho fantástico e fundamental ter com um controle maior de gastos. A outra questão daquelas 10 medidas anticorrupção, que eles colocaram essa questão do abuso de autoridade, que tem já na lei, que é uma lei inclusive da época militar, da ditadura militar, 1967 ou 69, se não me engano, e a questão da lei do abuso de autoridade é mais genérica, e eles colocaram de uma forma mais acentuada. Dá até a sensação, eu tive a sensação quando eu li, que parece pronto para Lava Jato, para o Moro, para o Ministério Público, para que eles não falem mais como eles utilizaram dessa forma, como o Ministério Público fez aquele encontro lá, aquela explanação num hotel em Curitiba sobre o ex-presidente. Parece que vem bem ao encontro disso, com detalhes. Um pouco, né? Bastante. É uma forma de calar a boca do Ministério Público e dos juízes, podendo processá-los caso entendam que... Foi mais ou menos o que aconteceu na Itália, depois da Operação Mãos Limpas, que também foi um cerceamento do Ministério Público, vem extremamente em hora inadequada. Depois que passasse essa rebuliço todo da Operação Lava Jato, poderia até ser utilizada. Mas agora, nesse momento, é realmente assustador, porque parece realmente que... E querem fazer isso na calada. Para criar uma força contrária, não é? Para esses deputados que estão na mira da justiça. Ele já tem o privilégio do foro privilegiado. Na realidade, você vê, é tão louco esse negócio do foro privilegiado, Nicolau, que o nome não é foro privilegiado. É foro prerrogativa de função. Virou privilegiado porque... Seria referente à função dele. Ninguém pode ter privilégios, concorda? É uma coisa que numa república não pode haver privilégio.
E o foro privilegiado, o nome já vem porque não é nem esse nome. É o foro por prerrogativa de função. Aliás, eu quero aproveitar essa questão, falando um pouco de direito, para elogiar aqui o Rick Santos, fez a prova da OAB. Passou mesmo, Rick, acho que passou mesmo na prova agora na primeira fase. Parabéns, que é realmente algo muito difícil. Quando eu fiz também fiquei imerso 6 meses nessa questão e é uma loucura. Porque o Rick é da geração X ainda, ele não é da geração Z. Não tem o problema todo é a geração Z hoje, que não tem concentração. Mas ele, olha, vou te falar. Parabéns, Rick. Ô, Ricardo, gostaria que você comentasse também, dentro das pautas do Congresso, acredito que a PEC acabou virando mais notícia por causa do vandalismo. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas essa aprovação da punição ao Ministério Público e Juízes. Eu acredito que o João foi muito feliz na colocação. É um momento inoportuno para que se coloque um assunto adicional, apêndice ao projeto de emenda constitucional que tinha como foro estabelecer um teto para os gastos. Eles já tinham feito sessão de rever isso depois de 9 anos de transcorrido esse processo da PEC e tentar cercear de alguma forma a contratação de funcionários públicos, de estabelecer um critério para o aumento de gastos baseado na inflação do ano anterior. E isso daí tudo teve uma movimentação, eu acredito, muito de funcionários públicos, né? De pessoas vinculadas ao serviço público que estão temerárias de perda de remuneração, porque esses últimos anos foi de ganho real. Perder de emprego, Ricardo? Não, de jeito nenhum, mas o problema é aquele teu negócio. Eu não entendo isso. Para essas pessoas, Nicolau, eles acabaram tendo a necessidade de ter um ganho acima da inflação sancionado pelo governo. E agora, com esse projeto de emenda constitucional, isso se torna um limitador. Não vai mais ter, vai ser, olha, ganha até a inflação e acabou, não vai ter ganho real. E aí, veja, o Brasil, ele tá seguindo, o que eu vejo é a mesma tendência do mundo. Na França tá o candidato de centro-direita ganhou do Sarkozy, me fugiu o nome dele, François Fillon. Ele ganhou e vai disputar junto com a Le Pen. Esses são os principais nomes. E o François Hollande, que vai tentar a reeleição. E o François Hollande, mas ele já é de centro-esquerda, né? Sim. Vamos ver como é que vai ser essa votação de direita na França. No Brasil, ele muito. Tá seguindo essa mesma tendência. As pessoas estão cansadas, Nicolau e ouvintes, de socializar o lucro. Então é sustentar um monte que não produz, eu não ia usar esse termo, mas era isso mesmo, sustentar um monte que não produz em detrimento de pessoas que contribuem muito do tanto que produz. Tem que falar aquilo que é verdade. Eu estou sustentando todo Você mundo. tem toda a razão. Doutor Ricardo. Posso só dar uma parte? Você além Nicolau, de... Só rapidinho que ele falou da questão dos funcionários públicos e os tais movimentos sociais que recebem subsídios do governo. Eles estão gritando muito com o corte. Muitíssimo, porque vai ter corte. O Zé tocou muito bem. Movimento social receber parte do governo. Isso é descabido, não tem... Doutor Ricardo, você é um empresário, é médico de formação, você é médico, não está médico. Isso mesmo. E são essas diferenças que as pessoas talvez não enxerguem, né? O que ela é e o que ela está. Eu estou presidente de uma Câmara de Lojistas, eu não sou presidente. E eu estou empresário, eu sou empresário. Então, você é médico. Então, a formação da pessoa é uma coisa, a profissão que ela exerce. Então, esses funcionários públicos, eles acham que eles são funcionários públicos. Eles não são, eles estão. E eles não, a estabilidade que eles têm tem que ser limitada, né? Na sua empresa. Né? E o Pilon na França, Você tem o direito de dispensar um funcionário a partir do momento que a sua lucratividade não estiver mais atingindo, ou a partir do momento em que o funcionário não lhe serve mais. Esse raciocínio do Nicolau vem de encontro ao que tá, eu acho que o que está mais mobilizando a sociedade brasileira e o que o Pilon falou na França. Não dá para se sustentar
uma assistência indefinida, assistência por um prazo. Olha, você precisa de uma assistência daqui para chegar lá. Você precisa de uma ajuda para você melhorar, ótimo. A velha história de ensinar a pescar e não dar a vara e o mas peixe. Na França é um estado rico que tem essa característica de assistencialismo. Imagine nós aqui no Brasil, que já é uma pindaíba, já precisamos correr atrás de recursos para todo lado. Eles são um estado brasileiro, né? Então, em termos de tamanho, não tem quando comparam o Brasil com Islândia, com esses países, eu falo, mas peraí, olha, se pegar Portugal... Tamanho do estado de São Paulo. Não, acho que até menor. Cidade de São Paulo, grande São Paulo. Isso, se pegar a grande São Paulo... de 15 a 17 milhões. É outra realidade. Eu acho que o Brasil tem que ser comparado com países continentais. 721, 721. Não, acho que tem 5 milhões Portugal. Portugal, acho que é bem menos, é bem menos, é bem menos. Não, o que me assusta, desculpa Zé, o que me assusta é assim, não dá pra generalizar em relação a funcionário público, falar que, não, tem muita gente que trabalha muito bem, que é extremamente esforçado e que cumpre muito mais até do que deveria fazer, com falta de estrutura até. Eu não quero generalizar aqui, Nicolau, acho que falar que a culpa do funcionário público não dá pra gente pensar dessa forma. 11 milhões em Portugal. Então, tá certo. Não for nem eu nem você, hein? Mas você vê, não dá pra generalizar em relação ao funcionário público. Agora, o que a máquina é inchada, isso é. O que eu acho que tem que só mudar no mundo, na realidade, o Brasil, claro, nesse mesmo contexto, é que o governo tem que priorizar algumas coisas que todo mundo sabe, todo mundo conhece, que é educação, saúde, segurança, tudo básico, o básico, não é que tá, às vezes querem ser mais realistas que o rei. Nós não temos que ter a melhor saúde, não, tem que ter a saúde básica funcionando bem, a escola básica funcionando bem. Nós invertemos um pouco a questão, às vezes a gente coloca o estado da faculdade pública para quem estudou em escola particular e teve dinheiro e condições. Que o termo, desculpe te corrigir, o termo que você está usando, para mim é incorreto. Isso o Estado dá. O Estado não dá nada. Não dá nada. Ele só toma de você e ele gerencia o teu dinheiro. Vamos adequar realmente o termo. Então, e primeiro que político não tem que ser profissão. Nós temos no Brasil profissão. Não, isso não pode de jeito nenhum. Já vi isso aí, eu falei outro dia aqui, e não falam que eu só critico o PT, mas não, nosso governador do estado, Geraldo Alckmin, é 40 e tantos anos, é um profissional, é um médico, ele é médico, mas está como político há 44 anos. Então, nunca exerceu uma profissão. E foi o discurso do Trump, né? Falou assim, eu sou empresário, eu agora vou empresariar os Estados Unidos. Foi uma das frases que ele colocou que derrubou a Hillary, né? Que virou para ela e falou assim, bom, e a senhora ganhou esses milhões a partir de qual base, né? 723, esse é o Bom Dia CDL, programa jornalístico da Câmara de Dirigentes Juristas Santos Praia, CDL Santos Praia, que para uma pausa e volta já já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Estas são as empresas que apoiam a programação da Santos FM. A CDL Santos Praia é uma entidade representativa dos lojistas de Santos perante comunidade e poder público, defendendo e promovendo o comércio. Associe-se à CDL Santos Praia e tenha acesso a inúmeros benefícios, como assistência jurídica gratuita, plano de saúde odontológico com preços diferenciados e descontos credenciados. E mais, sala multimídia com projetor e telão para cursos e palestras. Acesse o novo site cdlsantospraia.com.br e conheça a nossa rádio web. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, versões disponíveis nas plataformas iOS e Android. Associe-se a CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Avenida Marechal Deodoro 13A Gonzaga. Telefone 3289-9495. Assista ao programa CDL TV todas as terças e quintas às 18 horas e sábados às 11:30 da manhã na Santa Cecília TV. Você sintoniza a Rádio Santos, ZYW 635 FM 92.5. Santos FM, o canal da cidade. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h25, estamos de volta com o nosso programa que vai até às 8 da manhã, ao vivo, aqui na Santos FM 92.5, é o Bom Dia CDL, programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia,
E o apoio cultural importante da Home Life, assistência domiciliar, uma especialidade da área de saúde que consiste no atendimento domiciliar ao paciente de diversas complexidades, com assistência ou internação, desde a mais básica até a mais complexa, não é? Uma missão de promover, recuperar e manter o estado de saúde do paciente através da prestação de serviços de assistência domiciliar e gestão em saúde, com uma visão holística, humanizada e participação efetiva dos familiares e cuidadores. Vale muito aí você conhecer o atendimento domiciliar que a Home Life pode te oferecer com muita qualidade. São 10 anos cuidando de quem você ama. Home Life, assistência domiciliar em saúde em Santos, Ana Costa 146, 17º andar, fone 32026440. Tem também em Ribeirão Preto e na Grande São Paulo. Home Life sempre conosco aqui no nosso programa. Giana, e é importante também convidar os nossos ouvintes para que eles possam também interagir conosco aqui no programa. Por favor, diga pra gente aí o telefone e o WhatsApp para que eles possam participar. Olha, Zé, pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444, telefone fixo 3345-9507, 3345-9507. Nossa página do Facebook já está atualizada com informações, comentaristas e foto também, e é o CDL Santos Praia, e tem também nossa rádio web, que reprisa o programa às 18 horas todos os dias. Para escutar, basta acessar o site cdlsantospraia.com.br. Obrigado, Giana. Bom, eu quero repercutir a matéria de capa ontem do Jornal Tribuna. Estamos aqui com o presidente da CDL, o Nicolau Beide, o João Vilar também, que falou para essa matéria, que repercutiu bastante. É algo que você vem dizendo já há algum tempo, Nicolau, aqui, inclusive no microfone desde o início do projeto. O João é mais bonito que eu. Uma foto maior. Corpo inteiro. Futuro presidente da CDL, né? Aliás, nós estamos... Fala pra ele que a gente está articulando para te derrubar, Nicolau. Querem me derrubar? Pode ser, não tem problema. Vamos mudar o estatuto. Agora, empresas de comunicação também vão poder concorrer à presidência. Me aguarde. Olha, tá vendo? Não. Mas a matéria que saiu ontem foi uma matéria... o João não é quem que ela consente, hein? Poxa, não deixaram nem eu falar. Mas a matéria que saiu ontem na Tribuna, no Jornal Tribuna, foi até uma coincidência da jornalista Débora Pedroso. E foi uma coisa, ela me ligou e começamos a conversar sobre Black Friday, né? Sobre o Black Friday, ela queria uma posição, como é que estava o movimento, informações que é necessário um jornalista, sobre uma matéria que ela estava fazendo em relação à promoção. Então, e aí, conversando, eu comecei a falar dos problemas que nós atravessamos, coisas que nós conversamos sempre, né, Sim. João? Problemas com funcionário, mão de obra qualificada, que são coisas que não tem no mercado. Eu não sei se o doutor Ricardo sente esse problema também. Absolutamente. Quanto mais alto a exigência do trabalho, pior fica. A qualificação hoje falta muito. Muitíssimo. E assim, falta a ponto de, se você passar um texto, qualquer empresa de qualidade tem padrões, tem métodos padronizados, ISO, ONA, e tem um texto a se seguir. A interpretação desse texto, Nicolau e ouvintes, vocês podem acreditar que às vezes você contrata uma pessoa com um nível superior que não entende o que está escrito. A interpretação, a dificuldade de conseguir uma mão de obra muito além do apenas fazer. A pessoa às vezes não tem o hábito de leitura, de interpretar uma notícia. O que a gente está fazendo aqui de debater, de analisar, de levantar pontos diversos dentro de uma notícia, eu acho que é um exercício, e os nossos ouvintes, eles podem ser o fiel dessa balança, que o senso crítico muitas vezes falta, e agora é um ponto que está se recuperando aos poucos. Eu entendo que aí, conversando acho que aí eu falei o nome do João, ela procurou o João, procurou o Thiago Macoto também, que você vê um rapaz novo, jovem, 34 anos, se não me engano, 33, 34 anos, já é um empreendedor, né? Está com 3 farmácias, Dracena, e é um grão de areia dentro de um deserto, né? Porque ele é uma exceção. E aí nós fizemos, agora a matéria ela disparou de uma forma mais contundente, porque uma posição de empresários são posições às vezes contestadas, né? Porque o empresário, porque você não olha o lado.
Então foi quando ela falou com o presidente do Sindicato dos Empregados, que é o Bilotti, que é presidente já há muitos anos, né? Dos comerciários, dos empregados do comércio, e quando ele endossou o que eu falei, o grande problema, aí ela me ligou depois, falou, realmente, ele falou para mim, lógico, que ele deu uma amenizada, mas ele endossou o que eu falei do grande problema da disponibilidade também, porque não é só a qualificação, viu, doutor Ricardo? A disponibilidade em relação a trabalhar no comércio, disponibilidade de horário, sábado, domingo, feriados, etc. Não que a pessoa vá trabalhar sempre sábado, domingo e feriados, mas tem que ter disponibilidade de trabalho. Quem quer trabalhar, quer trabalhar. Então, o primeiro lugar que procuram são os horários, né? Então, você não pode procurar um emprego primeiro pelo horário, depois pelo salário, aí em último o que vai fazer. Então, você tem que primeiro saber o que você vai fazer, qual é a tua qualificação, daquilo que você gosta e juntamente com aquilo que você sabe e tentar se especializar nisso. Então, foi essa matéria que surgiu dessa forma e foi uma matéria que até hoje no Jornal da Tribuna está mostrando de uma forma até positiva, que a gente não pode só criticar, o campus, que eles estão o treinamento de pessoas para o mercado, né, com necessidades de trabalho, muitas pessoas até do campus, funcionários menores de idade que sustentam as suas famílias. Então, uma reportagem também super interessante que está hoje no Jornal da Tribuna em relação a isso. Eu acho que é uma crise até que acontece hoje na sociedade, até uma coisa que não é só ligada ao trabalho, viu, Nicolau? As pessoas querem se envolver nas coisas, mas não querem se comprometer. Parece muito próximo uma coisa da outra, mas o comprometimento é o que falta hoje em grande parte das pessoas. As pessoas se envolvem em tudo, até nas informações, nas notícias, em tudo que acontece no relacionamento amoroso. Parece que é uma questão da sociedade mundial, o envolvimento em tudo, mas o não comprometimento. Não se compromete com nada. E isso realmente me assusta, porque você vê uma geração inteira desperdiçada. Vamos sem vestir a camisa, né? E isso acontece também com os empresários, com tudo, é coisa geral. Mas eu ia acrescentar aqui sobre história do trabalho, a posição histórica. Você tinha o Taylorismo, né, o Taylor Fordismo daquela etapa de produção aonde você impessoalizou o processo. Não importava, tinha função. Então tem até o filme do Charlie Chaplin, Os Tempos Modernos, em que caracteriza isso, que naquele momento era o emprego que era o foco, a função era o foco, e não importava quem estava lá. E é só apertar. Hoje, baseado muito nessa falta, nessa importância de ter uma pessoa capacitada, hoje você adapta o trabalho à pessoa. Então, quando você tem uma pessoa muito boa, dinâmica, você acaba talhando, você acaba organizando as funções de forma a que aquela pessoa se sinta bem para não sair. Então vem a Natura hoje ganhando prêmios, onde as pessoas querem trabalhar. Então eu acho que a capacitação de como lidar hoje está acostumada, ela entra no empresário, não quer perder. O sindicato, eu vejo que acaba defendendo é quem não tem essa postura, ressaltou. Defende a nivelização, né? Nivelar por baixo todas essas pessoas de uma forma que todo mundo tem que ter chance. Eu concordo com isso. A chance tem que ser a chance e aproveita quem tem mérito. Que tem mérito. Exatamente. É o comprometimento, que é aquilo que você falou, João. É o que a gente fala, vestir a camisa. Gozado que eu contratei recentemente dois funcionários. E um deles tem usado muito a expressão: você colocou aquela bateria naquele notebook, eu coloquei a nossa. E você fez, não sei, não, eu coloquei o nosso para testar. Então ele usa uma expressão que me chamou muito a atenção. Ele está há pouco tempo dentro da empresa e ele usa a expressão: a bateria é minha, né, da loja, é da empresa. E ele usa a expressão: eu coloquei a nossa. Isso para mim demonstra que ele está integrado, ele entende que a empresa também pertence a ele pertence à empresa, então ele usa essa expressão. Então isso, assim, no subconsciente é muito importante dentro de uma empresa o funcionário utilizar essa expressão. Porque é o patrimônio imaterial da empresa, né? Exatamente. Ele podia falar: não, eu coloquei a sua bateria, não, eu coloquei a da loja, não, ele colocou a nossa.
São expressões. E outra coisa, no comércio também, para mim é uma coisa muito simples. Fala, pô, o empresário ele quer lucro, né? Mas no campo de venda, se ele fizer um resultado extraordinário, o que vai acontecer com o salário dele no final do mês? Ganha mais, vai crescer também. E o empresário não vai querer perder, de hipótese alguma. Exatamente. Vai querer compensar. Isso que o doutor Camilo colocou é importantíssimo. Hoje a gente tem que valorizar muito bem o bom funcionário. Claro, é que cada vez é mais escasso, então tem que valorizar ainda mais. E isso é a função do empresário. O empresário que sabe trabalhar vai, claro, valorizar o bom funcionário, vai ter um ambiente saudável. Isso também é fundamental para ter um ambiente, o meio ambiente da empresa, ele é fundamental. Sem querer te interrompendo, você pega aqui empresas, eu posso até citar o nome, são associados nossos, Shopping do Gonzaga, tem funcionários de 20, 30 anos. E hoje já está com funcionários novos. Alguns já se aposentaram. Panificadora Antônio Luiz do seu Alberto também. Tem funcionários de 30 anos. Na própria CDL, a Cláudia trabalha comigo há 34 anos. Então são raridades. Eles são Rick e Jana. Você pega lojas. Pessoal da equipe do CDL, temos uma longevidade pela frente. Como antigamente tínhamos lojas aí como Marques Magazine, como Afonso Moreira, Marques Magazine, o Roberto, que é amigo meu, que depois se tornou representante comercial, ele trabalhou em loja de calçados, como na Marques Magazine, mais de 25 anos. Depois ele partiu para alguma outra coisa, num nível melhor. Mas era recorrente, era comum as pessoas procurarem o vendedor dentro de uma loja, confiança naquele vendedor, e né? não procurar simplesmente a loja como referência. Como os bancos tinham até pouco tempo atrás, os gerentes, a sua carteira, e outro banco da concorrência comprava aquela carteira daquele gerente. Hoje não existe mais isso nem nos bancos. Posso dar um testemunho aqui, até para as pessoas que querem trabalhar e precisam, né? Tem uma loja de roupas, umas coisas no Shopping Primark, que eu ganhei, fui lá trocar. O vendedor me atendeu tão bem que sempre que eu vou lá eu procuro por ele para fazer a compra. Troca de mercadoria é o maior feedback que uma loja pode dar fidelizar um cliente. Sem dúvida. A troca tem que ser fácil, tem que ser eficiente e tem que ser com um sorriso tão grande de quanto foi feita a venda. Porque a troca o pessoal coloca como calcanhar de Aquiles normalmente, tem que ser o contrário. É uma oportunidade que você fez o cliente sair da casa dele e às vezes não é contigo, muitas sem dúvida, vezes, normalmente não é. Muitas vezes não é. E isso é uma oportunidade. E essa questão que você colocou é perfeita, Nicolau. Essa fidelidade que o cliente tem, às vezes, com um funcionário que você tem, um vendedor que você tenha lá, isso que o empresário tem que manter o máximo possível. E às vezes alguns empresários, grandes redes normalmente, as menores entendem isso, mas as grandes redes utilizam de uma forma extremamente descartável os funcionários. E isso também não consegue fideliza. Formar, João. Não consegue. Eu sei, tem a dificuldade toda, a gente conhece a dificuldade do dia a dia, Nicolau. Mas a grande questão é que às vezes não valoriza os bons funcionários porque não tem um conhecimento tão grande do dia a dia. Há uma distância muito grande do grande número de magazines, etc. Né? Você me responde uma coisa, João. O seu faturamento, como eu já trabalhei com roupas e artigos esportivos, o meu faturamento de janeiro, na grande parte, ou entre aquela semana de Natal e Ano Novo, era 70% a 80% na troca. Porque a maioria das pessoas que ganham presente e vão trocar, às vezes acabam comprando outras coisas ou trocando por um presente ou por alguma coisa de um valor um pouco maior. Com você, que vende bastante presente, deve acontecer isso. O pós-natal acontece, claro. Mas na loja é muito natural, porque como tem muita lista de casamento também, então as noivas acabam se adequando, recebendo. Tem o ano todo isso, então é natural pra gente ter essa questão da troca e é uma coisa que tem que ser muito bem feita e com uma atenção muito grande também. O Design Gallery está crescendo cada vez mais, né? Exatamente. João, já que você falou do pós-natal, não é exame, não. Eu sei que o Dr. Ricardo tem um laboratório de Agnes também associado aqui ao CDL Santos Praia, não é? Também. De anatomopatologia, não é patologia clínica, como você, né, comumente você faz exame de sangue e tal. O tipo de investigação, a gente vai falar numa outra hora sobre isso. Mas o Natal tá aí na Design Gallery, né, João? Olha, é uma loucura Natal. A gente montou 2 pisos, um em cada loja, só de Natal. A gente colocou uma variedade imensa de lojas, de árvores
na loja, de enfeites de Natal, a linha completa Disney, por exemplo, a gente fez uma negociação muito forte esse ano com a Disney, então a gente tem toda uma linha licenciada Disney, nós temos árvores de 20 centímetros até quase 3 metros, 2,70 metros à venda, então quer dizer, tem uma variedade muito grande de itens de Natal, desde a linha mesa posta até a linha de enfeites todas, então é muito interessante. E preço Natal. Justo, né, João? Era fundamental, eu posso né, testemunhar pelo João, não, é verdade. Eu vejo às vezes lojas que praticam preços exorbitantes, absurdos, e aí não vai bem o comércio daquela loja, ela não entende por quê. O lucro ele tem que ter o seu limite. A gente tem que ganhar pagar o seu custo operacional. Todo mundo sabe o que eu vou falar agora, todo mundo já ouviu o que eu vou falar agora, que a gente tem que ganhar no giro, na quantidade. Sim, e não na peça lucro única. Civilizado que diz. E isso todo mundo, o mundo inteiro sabe disso. A gente vê também muito isso, fugindo do teu ramo, em restaurantes também. Restaurantes que nós temos associados aqui em Santos que tem preços justos, como restaurantes que às vezes abusam do preço e as pessoas não voltam. Claro. Design Grande, Marechal Deodoro 98 no Gonzaga em Santos e também nas Velha 3 no Boqueirão, próxima a Conselheiro Neves, com estacionamento para você, para sua comodidade. Nós vamos parar mais uma vez o nosso Bom Dia CDL 7h41, voltamos já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Estas são as empresas que apoiam a programação da Santos FM. Slex.com, sempre trazendo. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta pra você. Uma grande variedade de celulares, com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223. Ou na internet, acesse slex.com.br. Slex.com. Entre em contato com a Santos FM. Mande a sua mensagem para o nosso endereço eletrônico ouvinte@santosfm.com.br. Santos FM 92.5. A CDL Santos Praia é uma entidade representativa dos lojistas de Santos perante comunidade e poder público, defendendo e promovendo o comércio. Associe-se à CDL Santos Praia e tenha acesso a inúmeros benefícios, como assistência jurídica gratuita, plano de saúde odontológico com preços diferenciados e descontos credenciados. E mais, sala multimídia com projetor e telão para cursos e palestras. Acesse o novo site cdlsantospraia.com.br e conheça a nossa rádio web. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, versões disponíveis nas plataformas iOS e Android. Associe-se a CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Avenida Marechal Deodoro 13A, Gonzaga. Telefone 3289-9495. Assista ao programa CDL TV todas as terças e quintas às 18 horas e sábados às 11h30 da manhã na Santa Cecília TV. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h43, Bom Dia CDL de volta no seu último bloco. Daqui a pouquinho as novelas inteirinhas com o comando jornalista Rafael Mota e a programação jornalística da Santos FM 92.5 no seu rádio. E agora vamos saber a situação de balsas e estradas. Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 7 balsas em operação. Tempo de espera de 15 minutos em ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, 1 balsa em operação. Tempo de espera de 30 minutos. Em ambos os lados. Travessia São Sebastião e Ilhabela, 3 balsas em operação. Tempo de espera de 30 minutos nos 2 sentidos. A operação no sistema Anchieta Imigrantes é normal, 5x5. Na Anchieta, tráfego lento na chegada a São Paulo do quilômetro 21 ao 17 e do 3 ao 10 devido ao excesso de veículos. Na Imigrantes, tráfego lento também no sentido São Paulo do quilômetro 18 ao 14 devido ao excesso de veículos. Bom, na Padre Manuel da Nóbrega, Cônigo, Domingos Rongoni, condições normais de tráfego, mas o sistema Anchieta Imigrantes tem tempo encoberto e garoa em todo o trecho. A visibilidade é parcial. Essa garoa requer cuidados aí na condução do seu veículo. Pouco mais de 3 bilhões e meio de reais. Esse é o valor mínimo que deverá ser pago pela Ultracargo pelo incêndio de seu terminal na Lemoa, ocorrido em abril de 2015, numa futura ação civil pública movida a partir de fevereiro pelo Ministério Público de Santos. A ação não inclui os reparos e as regularizações realizadas pós-acidente pela empresa, que já manifestou o desejo de pagar menos de 1% do valor estimado, 36 milhões
contra 3 bilhões e 600 milhões propostos pelo Ministério Público. O MP deverá nos próximos 30 dias iniciar tratativas para um acordo compensatório com a empresa antes de promover a ação que pode envolver a obrigação de fazer, de não fazer e de reparação dos danos. O valor resultado de um laudo definitivo apresentado ontem de manhã pelos promotores de justiça Dauri de Paula Júnior, Flávia Maria Gonçalves e técnicos do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, o GAEMA, acompanhados pelo Procurador do Ministério Público Federal, Antônio José Donizete Molina da Loia, meu caro Nicolau. 3,6 bi. Isso. Impacta, né? Muito dinheiro. Você sabe quanto é que eles vão pagar disso no final? Vão pagar um pouco mais de alguns milhões. Não pagam eles querem mais pagar isso. 10%. Eles não pagam isso. O recurso é muito extenso, recorre 1%, né? Não 10, 1%. Mas isso aí, perdão, o recurso 1%. Que eles vão empreitar nisso aqui, no final dessa briga toda, chega no STF, eles vão pagar no máximo 3 milhões, 4 milhões. Infelizmente, isso aí nós já tivemos conversas, já tive com promotores, com pessoas do judiciário, e é o que acontece. E o nível de recursos que eles têm é muito grande. Eu acho que nesse ponto o país peca muito no judiciário, porque os recursos são empreitados, e aí os valores são exorbitantes, eles conseguem com recurso, em cima de faturamento da empresa. Assim, esse número impacta, parece que a justiça foi feita, sai uma notícia de jornal, 3,6 bi, realmente pagaram essa... Isso não, é o que pede, né? Não vão pagar. É o que isso pede. É o que pede. Isso aqui, olha, eu não sei nem se nós vamos estar aqui quando a Ultracargo vai pagar isso aí, porque, olha, isso aí corre 30 anos brincando uma ação dessa na justiça. Mas a intenção do Ministério Público não é chamar atenção para a questão e também pegar no pé da empresa para evitar, para inibir outras ações, que os promotores são experientes, eles têm esse conhecimento que você acabou de expressando agora. Eles sabem que existem N recursos e a empresa vai estender isso até não poder mais. Então, e chega lá em cima, consegue diminuir. Só para dar uma... Eu queria pedir, inclusive, aqui pela rádio, se alguém da Petrobras estiver nos ouvindo, para parar de anunciar que está caindo o preço do combustível, porque cada vez que eles anunciam, aumenta a gasolina e aumenta o diesel. Né? O preço do petróleo. Eles falam que o combustível mesmo vai baixar. E cada vez que eles anunciam, aumenta o diesel, aumenta a gasolina. Então, por favor, da Petrobras, não anunciem mais quieto. Assustam. Voltando a Ultracargo, Nicolau, realmente foi assustador. Eu lembro que foi justamente no dia que minha filha nasceu, e da sala de cirurgia da cesárea tinha uma pequena janela e dava para ver exatamente a fumaça ali na cidade. Quer dizer, foi algo assustador. Nós ficamos semanas aqui na cidade com uma dificuldade mais. Quanto nós somos vulneráveis em relação ao nosso meio ambiente. O custo só da parte pública, sem pensar o restante, o custo de caminhão de bombeiro foi jogado praticamente fora, por utilizar água do mar, acabaram jogando por água do mar. O custo que teve público foi altíssimo. Você ter uma paralisação altíssima. Eu acredito que tenham colocado o custo que realmente, sem contar os danos ao meio ambiente, que até hoje a gente está pagando por isso e vai continuar pagando, e não vai ter solução tão simples, né? Agora, o doutor Ricardo Camilo vem a calhar esse assunto, porque como patologista, ele foi nossa fonte para falar dos malefícios da aspiração daquela fumaça no episódio da Local Frio. Mais um peso importante, que saúde pública. Porque, do ponto de vista de patologia ambiental, esse acidente da Ultracargo, 7 dias queimando combustível, é como vários carros colocando aquilo para fora. E o João foi muito feliz em lembrar que o despreparo da Ultracargo em lidar com a razão que não presa. Então eles anunciaram que era a enxadeira de uma daqui, já foi refutado, já não... Eles jogaram, tendo que o recomendado numa situação como essa é aquela espuma de vedação que acaba... E que não tinha suficiente, não né? Não tinha suficiente. O único recurso que eles tinham, né, doutor? A água do mar que estava... Para resfriar, para não deixar queimando ali somente. O problema de usar água do mar é que o ácido carbônico, que até o princípio da chuva ácida, ele contaminou aquela área da Baía de Santos, tanto que a quantidade de peixes mortos recuperados foi maior do que a própria barragem de Mariana. E voltando em relação ao valor,
eu achei que eles foram até certo ponto felizes nisso, porque o Ministério Público está colocando mais de 100 bilhões para Samarco, eu quero ver a Vale e a British Petroleum pagarem esses valores também. Isso daí, o desastre ambiental, guardadas as devidas proporções que ocorreu aqui em Santos, as pessoas não têm noção da gravidade do que ocorreu. Não foi a ponto de, como foi alarmado lá, nossa, vai ter a chuva ácida. O período foi uma semana, foram 7 dias, um pouco mais, um pouco menos, eu não me recordo. Foi tudo isso, eu não lembrava. Eu achei que fosse acho que foram 15 pouco dias. menos. Mas, o segundo maior incêndio do mundo. O que eu lembrava era que a quantidade de tempo, de fato, que ocorreu, não chegou a ser impactante para a atmosfera, mas em relação à contaminação da água, até pelo método utilizado para combater o incêndio, impactou, vai continuar, porque afetou toda a cadeia alimentar, porque o peixe, ele se alimenta de algas, de microestruturas, e a concentração na cadeia alimentar, ela vai aumentando. Então, a unidade primária, lá o zooplâncton, ele tem uma quantidade X. O peixe, ele, ao se alimentar, ele vai ter X mais um tanto. Aquilo vai concentrando. Na hora que nós formos consumir aquilo, a gente vai estar exposto a uma quantidade de patógenos muito grande. E toda vez que você expõe a material nitrogenado, basicamente, a chance de câncer do trato gastrointestinal aumenta. Então, já é sabido que pessoas que usam defumados, embutidos, eles têm uma chance grande, uma né? propensão a cânceres, que nada mais são do que fumaça, né? Você vai defumar, você vai ter essa exposição a mesma que teve. Sim, mas veja, isso, você comer um defumado é uma opção sua. Agora, você vai comer um peixe achando que está bem, esse peixe está totalmente contaminado e a empresa não ser responsabilizada, eu acho que mudou completamente de figura. Sem contar a questão do ar, né? Que a queima de combustível dessa forma ainda incompleta, que é uma queima incompleta, gera algo assustador. E o maior problema nas cidades é realmente a queima de combustível através dos carros, dos ônibus, que é um problema sério. Santos tem vários problemas ambientais sérios de qualidade do ar, a Ponta da Praia principalmente, por aquela questão dos granéis, eles farelos, que é um absurdo completo. Quando foi feita a estação de medição do ar ali na Ponta da Praia, é uma das piores do Brasil, e nós temos que melhorar. Perto de São Paulo aqui olha, não sei não, viu, Nicolau? Eu vou te falar, é assustador o que nós temos que melhorar essa situação do ar, que é contaminado aqui. Bom, nós temos aqui a participação do nosso comentário de segundas-feiras, o Maxwell Rodrigues, que também é consultor portuário, e mandou uma mensagem aqui que nós vamos reproduzir agora. Por favor, Jana. Bom, ele diz o seguinte: o MP deveria converter em benefícios de infraestrutura a multa para outra cargo, fazendo assim a empresa repor os prejuízos realizados em prol de investimentos em infraestrutura, beneficiando assim o Porto de Santos e evitando que o valor da multa venha a se desviar em outros fins. E agradecer também a audiência do Álvaro de Lima, que está dando bom dia a todos. Obrigado, Álvaro. Obrigado ao Maxwell Rodrigues. E aí, você converter a multa para, no caso, por exemplo, criar um protocolo de segurança com mais eficiência, com investimento tecnológico e também na infraestrutura, ampliando os acessos do porto? Tá aí a questão do Maxwell. Eu acho que ele foi feliz, não haveria problema, não sei como é que funciona isso do ponto de vista jurídico. O João tem que fazer um ataque, né? Então está muito mais capacitado do que eu. Mas voltando, só para encerrar o raciocínio em relação à parte de patologia ambiental disso, esse acidente, além dessa parte de combustão, de você ter aquela fuligem de patógeno de carvão, ali tinha muita base de enxofre. E o ácido sulfúrico, na verdade, um ácido sulfídrico, que é um ácido fraco, ele também é um agente cáustico e acaba afetando irritação, a quantidade de alterações pela infelicidade de não se ter a espuma adequada, não se fazer e se adaptar, aquilo ali foi tão criminoso quanto
você não ter cumprido as regras básicas de segurança para se armazenar aquele tanto de combustível. Nós temos um barril de pólvora, sem dúvida nenhuma. Nós não temos um sistema de bombeiros portuário, especialista nas questões portuárias. Nós temos ali partes no Alemoa que tem gás, tem combustíveis líquidos, nós temos o açúcar, que é extremamente, já tivemos alguns problemas com açúcar, incêndios, que o açúcar foi o primeiro dos incêndios. E grandes incêndios e complicadíssimos de realmente. Essa sequência de 3 incêndios, e que também foi usado água da mesma forma, também não sei se é a melhor forma, mas nós não temos hoje uma estrutura portuária. Talvez esse dinheiro, até que foi falado agora, o Maxwell falou, tenha sido usado também para criar uma estrutura de bombeiro especializado em porto. Uma maneira boa de se reverter a multa para o prejuízo causado para o Porto de Santos. E esses bombeiros poderiam fazer uma fiscalização de como é que está a situação de cada empresa ali, né? Quem garante esse dinheiro, além de não vir tão cedo, quem garante que esse dinheiro vai reverter para o nosso povo? 7h57, 7h57, agora é hora de nós verificarmos as novidades do esporte. É com você, bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal, Zé, bom dia, grande abraço a você, ouvinte ligado na Rádio Santos. Bora falar de esporte, não tem muita notícia não, né, Zé, ainda sobre o impacto, sobre tudo aquilo que aconteceu ontem na Colômbia, pelas informações, por incrível que pareça, parece que foi falta de combustível, né? Uma pane seca derrubou o avião que levava a delegação da Chapecoense para o jogo que seria esta noite da final da Copa Sul-Americana. Além de jogadores da Chapecoense, a diretoria, convidados e 21 jornalistas, né? As informações é que realmente foi uma pane seca que acabou combinando com essa tragédia lá nas arredores de Medellín, né? A Chapecoense agora vai ter que tentar seguir a sua vida, mas isso evidentemente vai se pensar mais para frente. Ontem, falando de futebol, o Vasco da Gama confirmou a chegada de um velho conhecido para dirigir a equipe no Campeonato Brasileiro da Série A. Cristóvão Borges, que teve uma péssima passagem pelo Corinthians. Cristóvão está de volta ao clube do Rio de Janeiro, né? E o Gatito Fernandes, goleiro do Figueirense, contratado pelo Botafogo. E ontem os times brasileiros prestaram homenagem à Chapecoense e não tivemos treinamento, né, nos principais times do Brasil. Lembrando que o jogo de hoje, a final da Copa do Brasil, foi adiado para a próxima quarta-feira, e a rodada do Campeonato Brasileiro, que seria nesse domingo, dia 4, será no dia 11, né? E para encerrar, Zé, uma atitude muito bonita, né, do Atlético Nacional Medellín, que já pediu a Conmebol para que dê o título desta Copa Sul-Americana à Chapecoense. Nada mais bonito e justo, né, velho? Ricardo, e quero te fazer uma pergunta, até te pedir um testemunho. Eu sei que é uma dificuldade por tudo que você está vivendo aí, pelos seus ex-colegas, né? O Mário Sérgio Pontes de Paiva, o Paulo Júlio Cleman, o Vitor Sherman e também o pessoal da técnica da Fox. Você teve contato com alguém da Fox ontem? Nós vimos aí com extremo profissionalismo toda a equipe da Fox ontem. Eu tive a oportunidade de ver também a cobertura. Eles, vamos dizer assim, segurando mesmo, com todo o profissionalismo, esse baque, que deve estar um ambiente muito difícil lá, né? Com certeza. Conversei com muitos colegas, né, que estavam no ar ontem, colegas de stand-by, como a gente fala, né? Realmente foi um dia muito complicado, né, para todos nós. Eu no último sábado no último domingo conversei muito tempo com o Paulo Júlio Cleman, que tinha comentado o jogo número 15, né, no sábado. Conversei com muita gente. É claro que o clima é muito triste nos canais Fox Sports. Ontem levaram da melhor maneira possível, né, durante todo o dia, tudo aquilo que vinha acontecendo, mas é um clima muito pesado, de muita tristeza, e não será tão fácil, né, e tão cedo conseguir passar por esse momento difícil, né, que vivemos todos nós, né, com essa tragédia que aconteceu. Mas conversei com muita gente ontem, sim, e é claro que há uma tristeza muito grande, não podia ser diferente, não seria diferente, né, Zé? É isso aí. Ricardo, muito obrigado pelas informações. Espero você amanhã novamente aqui no Bom Dia CDL. Fechado. Eu volto amanhã para falar mais de futebol e um pouco mais dessa tragédia, né, infelizmente, que abalou o Brasil e o mundo. Com o apoio cultural de Armazém 26, materiais elétricos e de limpeza, no centro de Santos, Praça da República, número 35. Você liga, a gente entrega para você. 3221 3396, 3221 3396, Armazém 26, materiais elétricos e hidráulicos de limpeza,
Seu Café. Grande abraço, até amanhã. Tchau, Zé. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Nicolau Beide, Ricardo Camilo de Almeida, médico Dr. Ricardo, João Vilela, nossos comentaristas de hoje, Rick Santos, Jânio Novaes, toda a nossa equipe, principalmente a você que nos brindou com a sua audiência. O Bom Dia CDL vai ficando por aqui. Amanhã tem mais a partir das 7 da manhã. Venham Entre Linhas com o jornalista Rafael Mota. Tchau. Termina aqui. Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.